Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A CPI dos atos golpistas ouve o hacker Walter Delgatti Neto, preso por invadir sistemas da justiça. Uma nova fase da Operação Lesa Pátria prende suspeitos de incentivar e participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Pequenas indústrias vivem um bom momento e as empresas estão contratando mais. E ainda você vai conhecer um curso preparatório da Universidade Federal Rural de Pernambuco para idosos. Quinta-feira, dia 17 de agosto, agora no Brasil TV. Em depoimento à CPI dos atos golpistas, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que Jair Bolsonaro, então candidato à reeleição, promoveu ações para divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O Vitor Boiadian acompanha o trabalho da CPI e tem as informações da primeira parte do depoimento pela manhã. O hacker Walter Delgatti Neto já falou por mais de 3 horas aos parlamentares, trazendo muitas informações. Delgatti foi preso em Araraquara no começo do mês, numa operação da Polícia Federal, segundo as investigações, por invadir sistemas da Justiça. Ontem ele veio a Brasília prestar depoimento à Polícia Federal e hoje cedo fala aos parlamentares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele chegou aqui ao Senado por volta das 9 da manhã, foi convocado para falar sobre suspeita de tentativa de invadir urnas eletrônicas, deu a versão dele sobre encontros que teve com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No depoimento, afirmou que o ex-presidente agiu para tentar desacreditar o sistema de votação. A gente lembra que diversos organismos internacionais e nacionais já atestaram a credibilidade das urnas eletrônicas e que nunca foi comprovada qualquer fraude. Aos deputados e senadores da comissão, Delgatti disse que recebeu uma proposta do ex-presidente Bolsonaro e da campanha do ex-presidente Bolsonaro para criar um código-fonte falso e assim passar a impressão de que a urna eletrônica não era confiável. Para isso, a sugestão, segundo ele, recebeu nessas conversas, foi a de usar uma urna eletrônica emprestada e com um código-fonte falso, gerar um resultado diferente daquele que o eleitor teria escolhido. Também disse que, por determinação de Jair Bolsonaro, passou a ter encontros no Ministério da Defesa com aqueles militares que faziam parte da Comissão de Transparência das Eleições, que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O hacker Walter Delgatti disse ainda que recebia desses militares informações sobre o código-fonte das urnas e que orientou a elaboração do relatório final das Forças Armadas, entregue ao Ministério da Defesa, pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral, em novembro do ano passado. Lembrando que esse relatório também não apontou fraude nas urnas eletrônicas. O hacker Walter Delgatti também, nesse depoimento, disse... falou sobre um encontro que teve, uma conversa que teve por telefone com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que nessa conversa ouviu de Bolsonaro o relato de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia sido grampeado por agentes de outro país e que Bolsonaro, nessa conversa por telefone, segundo Delgatti, propôs que ele, o hacker Delgatti, assumisse a autoria desses grampos e que por assumir a autoria desses grampos não seria punido. A gente vai ver aí trechos dessas falas do hacker aos parlamentares hoje cedo. Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, relacionado às urnas. Então, eu poderia, segundo ele, cometer um ilícito que ele seria anistiado, perdoado. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou
para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. A sessão foi suspensa para o almoço e continuou agora à tarde. A cobertura completa do depoimento à CPI dos atos golpistas você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. 5 dias depois da morte de Eloá, a Polícia Civil do Rio faz a primeira perícia na casa onde a menina foi baleada, no Morro do Dendê, na zona norte da cidade. Ela foi atingida no peito enquanto brincava em casa no último sábado durante uma ação da Polícia Militar. Olá, amigos do Brasil TV. A polícia fez hoje a primeira perícia na casa da menina Eloá Santos, de 5 anos, vítima de um tiro de fuzil na comunidade do Dendê no último sábado. Ela estava em casa brincando com os irmãos e com os primos quando foi atingida. Os agentes da Delegacia de Homicídios querem identificar a trajetória da bala que matou a menina. No último sábado, a Polícia Militar fazia uma ação na saída de um baile funk aqui na Ilha do Governador, quando o adolescente de 17 anos, Wendel Eduardo, foi morto a tiros. A PM afirma que ele estava com uma pistola, que tinha envolvimento com o tráfico e que reagiu à ação. Moradores protestaram aqui na Avenida Paranapuã e durante o protesto foram ouvidos disparos. A suspeita é que o tiro que matou Eloá saiu daqui. No meio da semana, o governo do estado anunciou mudanças no treinamento da Polícia Militar e a investigação do caso está sendo feita pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Benhur Correia para o Brasil TV. No Mato Grosso do Sul, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento na morte de um jogador de futebol que teve o corpo esquartejado em junho deste ano. Danilo Alves, de 19 anos, foi preso no município de Guatemi, aqui no sul de Mato Grosso do Sul, a cerca de 100 quilômetros de Sete Quedas, local do crime. Ele é o principal suspeito de matar o jogador de futebol, Hugo Vinícius Pedrosa Scuni, de 19 anos. Hugo foi visto, segundo a polícia, pela última vez na madrugada do dia 25 para o dia 26, entrando na casa da ex-namorada depois de uma festa no Paraguai. A polícia diz que ele foi morto dentro da residência pelo Danilo, que depois teria levado o corpo até uma chácara na região e esquartejado, portanto, aí o corpo e jogado as partes no rio Iguatemi. A ex-namorada do Hugo também foi presa e é apontada pela polícia como coautora do crime. Existia a informação de que o Danilo pudesse ter fugido para o Paraguai, já que é uma região de fronteira seca. Houve até aí uma força-tarefa com a Polícia Nacional do Paraguai e Polícia Civil no Brasil para tentar localizá-lo no país vizinho, mas ele acabou sendo preso aqui no Brasil quase 2 meses depois do crime. Volto com você aí. Em Mato Grosso, a polícia apreendeu quase meia tonelada de cocaína. Entre os presos, um homem que foi solto na semana passada e voltou a traficar na mesma região. Olá, Marcele, a todos. A apreensão de quase meia tonelada de cocaína pura aconteceu durante uma ação conjunta entre o GEFRON, o Grupo Especial de Fronteira da Polícia Militar, e a Polícia Federal. A droga era transportada em uma estrada de terra entre as cidades de Sapezal e Campos de Julho, no interior de Mato Grosso. Assim que os condutores se depararam com os policiais, tentaram fugir em alta velocidade. Pela forma que os materiais estavam embalados, a polícia acredita que a droga veio de fora do país, possivelmente da Bolívia, em uma aeronave e poderia fomentar o tráfico até fora do estado. 4 pessoas foram presas em flagrante. Um dos traficantes saiu da cadeia no último sábado. O homem cumpria pena por envolvimento no mesmo crime quando tentou transportar quase 1 tonelada de drogas na mesma região. Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam 2 veículos, uma caminhonete e um carro. É com você, Marcele. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de prisão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. No Distrito Federal, 2 pessoas foram presas. A Isabela Camargo tem as informações sobre essas prisões. A Polícia Federal, nesta manhã, cumpriu 8 mandados efetivos de prisão
contra suspeitos de serem influenciadores e incitadores dos atos golpistas. Eles também estão cumprindo aqueles mandados de busca e apreensão, que é quando a Polícia Federal vai atrás de mais informações para a investigação. Nessa etapa da operação tem uma curiosidade, ela foi batizada de Festa da Selma. É uma alusão a um termo utilizado por militares, selva, e era uma forma que esses influenciadores usaram para tentar driblar as investigações. Os alvos, as pessoas que estão sendo investigadas nessa etapa pela Polícia Federal, são influenciadores das redes sociais e usavam esses termos em suas publicações. 2 prisões foram efetuadas aqui no Distrito Federal. Uma nós conseguimos confirmar, é do Isaac Ferreira. Na rede social, ele se apresenta como alguém que ficou milionário apenas usando as redes sociais. Ele foi preso nesta manhã. Ele é morador da Ceilândia e estava na academia quando foi localizado pelos agentes da Polícia Federal. No fim do inquérito dessa etapa da Operação Lesa Pátria, os presos podem responder por crimes como golpe de Estado, tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado e por dano ao patrimônio especialmente protegido. Por conta da violência utilizada nas redes sociais, nessa alusão ao termo Festa da Selma, que é uma alusão ao termo militar, eles também podem responder especificamente, nesse caso, por outros termos que são enquadrados na lei antiterrorismo. Nós não conseguimos contato com os advogados dos alvos dessa fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal apreendeu os celulares de Frederic Wassef, advogado de Jair Bolsonaro, ontem à noite. O mandado de busca foi expedido depois que o Wassef confirmou que recomprou um relógio Rolex, que, segundo investigações da Polícia Federal, teria sido vendido irregularmente nos Estados Unidos por pessoas ligadas ao ex-presidente. O Wassef estava num restaurante na zona sul de São Paulo. Os agentes apreenderam 4 aparelhos. Na semana passada, Frederico Wassef não tinha sido localizado durante uma operação da Polícia Federal que investiga a venda e a recompra de joias destinadas ao governo brasileiro e que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União. Anteontem, o Wassef admitiu que comprou um relógio Rolex usando recursos próprios e que fez isso quando estava numa viagem de turismo aos Estados Unidos. O Wassef não revelou de quem recebeu a orientação para recomprar o relógio de luxo, pelo qual disse que pagou o equivalente a R$300 mil. O Rolex foi um presente de autoridades da Arábia Saudita ao então presidente Jair Bolsonaro em 2019. Nós não conseguimos contato com Frederic Wassef para que ele falasse sobre a apreensão dos celulares dele. Um levantamento do Ministério da Educação apontou que o Maranhão é o estado brasileiro com o maior número de obras escolares paradas. São centenas de creches e escolas espalhadas em São Luís, na capital e pelo interior do estado. 3.500 obras espalhadas por todo o país e só no Maranhão 609, o que coloca o estado na liderança desse ranking de escolas e creches inacabadas. Caso concluídas, seriam abertas, em média, 450 mil vagas, de acordo com a estimativa do MEC. No Maranhão, são 140 mil vagas que deixam de ser ofertadas à comunidade. O governo federal pretende retomar as obras de todo o país por meio do Pacto Nacional pela retomada de obras e serviços de engenharia destinados à educação. Estados e municípios terão até o dia 10 de setembro para aderir ao programa. O investimento é de 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Especialistas dizem que isso é um investimento na sociedade, em todos os setores, que vai beneficiar não somente a área da educação. Olavo Sampaio, de São Luís, para o Brasil TV. As pequenas indústrias vivem um bom momento e os empresários estão otimistas. A Confederação Nacional revelou que o setor teve uma pontuação acima da média histórica no segundo trimestre do ano. A demanda aumentou e as empresas estão contratando mais. Apenas um mês no novo trabalho, depois de um ano parada. Larissa viu a vaga de vendedora na loja de uma indústria de lingerie como uma grande oportunidade. Principalmente para a mulher é muito mais difícil a gente voltar no mercado de trabalho, principalmente com o filho, né? A gente sempre tem uma bagagem. Então a contratação ela fica um pouco mais difícil.
Esta indústria fica em Agudos. São 15 funcionários diretos trabalhando na confecção de peças íntimas e nas vendas da loja. Há mais de 30 anos no mercado, a Marinês tem mantido o número de funcionários, mas percebeu crescimento nas vendas nos últimos meses. Estamos tentando e trabalhando em cima com bastante criatividade, né? Porque hoje, para você retomar um aumento de vendas, você tem que ter muita criatividade. A venda não se tornou só a venda presencial. Ela, além da venda presencial, você tem que ter a venda online. A Confederação Nacional da Indústria levantou dados que mostram evolução no panorama da pequena indústria no segundo trimestre de 2023. O índice de desempenho ficou em 44,8 pontos, acima da média histórica, que é 43,8. E isso é importante porque o primeiro trimestre do ano normalmente é mais desaquecido, as empresas estão retomando, estão realizando novas contratações, é um período que normalmente tem recesso, férias coletivas, então é um período mais desaquecido. E o segundo trimestre é um pouco mais forte. Então, estar acima da média para o segundo trimestre é realmente um dado relevante que deve ser investigado. Para chegar a esses números, a Confederação Nacional da Indústria avalia 3 pontos principais: utilização da capacidade, volume de produção e contratações. Esta malharia aqui em Agudos contratou 4 pessoas no último mês e ainda há vagas abertas. Contratação é reflexo de evolução. Eu acredito que essas movimentações de mercado têm trazido esse aumento de demanda e com isso a gente consegue aumentar as contratações e aumentando as contratações movimenta-se mais a economia, né? Então eu acho que é um giro aí que tá sendo bacana. A indústria tem 35 funcionários. Uma pequena indústria pode ter entre 10 e 49 trabalhadores. A Carol foi contratada em julho para fazer serviços gerais. Eu faço a faxina e acabo ajudando as costureiras, auxilio o corte, ajudo todo mundo, né? Nesse novo emprego já aprendeu várias coisas novas e está pronta para mais. Tanto que eu até comentei com a nossa gerente que eu quero aprender a costurar, que eu quero sair daqui uma costureira. Mais de 100 pessoas estão em Campo Grande para participar de um fórum inédito que discute a conservação do Pantanal e o uso sustentável do bioma. Essa é a primeira vez que comunidades tradicionais, ONGs que trabalham a conservação e produtores rurais se reúnem em um mesmo lugar para falar de Pantanal. São lados muitas vezes opostos nas discussões sobre o bioma, só que dessa vez estão juntos para tratar sobre ele. O evento está sendo organizado por instituições brasileiras e internacionais. O evento discute desenvolvimento econômico, conservação, cultura e educação. Casos de sucesso no uso sustentável do ecossistema também estão sendo apresentados. O Fórum Pontes Pantaneiras está fazendo isso por meio de debates, mesas redondas, palestras, exposições. A intenção é conectar pessoas e culturas, biodiversidade e sustentabilidade para promover mudanças positivas no Pantanal. Com o encontro, a intenção é que daqui saiam ideias para já começarem a ser implantadas, permitindo o progresso aliado à conservação. E isso da forma mais harmoniosa possível entre aqueles que vivem, exploram e estudam o Pantanal. O fórum começou ontem e vai até amanhã. E acontece no momento em que o governo do estado publica um decreto suspendendo a liberação de licenças para desmatamento em áreas do Pantanal. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. 10 novos patrimônios vivos de Pernambuco receberam o título em uma cerimônia hoje no Recife. Oi, Marcele, tudo bem? Os títulos foram entregues a artistas e a grupos folclóricos que elevam a cultura pernambucana. A solenidade foi realizada no Teatro de Santa Isabel, um dos mais bonitos do Recife, inaugurado em 1850. Ele estava lotado. A governadora do estado, Raquel Lira, entregou os 10 títulos de patrimônios vivos de Pernambuco. Pernambuco agora tem 10 novos patrimônios vivos do estado. Cantores, artesãos, brincantes de todas as regiões do estado. Eles agora passam a receber todos os meses uma ajuda financeira paga pelo governo. Um dia de festa, um dia de muita representatividade aqui no Recife. Marcele. A seguir, hoje é o dia do pão de queijo e Belo Horizonte teve distribuição da guloseima na rua. Não saia daí que a gente já te mostra.
Brasil TV de volta falando do Dia do Pão de Queijo. Você sabia que essa data existia? Pois é, lá em Belo Horizonte, hoje, ele está no centro das atenções. Estudantes de um curso de gastronomia distribuíram 500 pães de queijo para quem passava pelo centro da cidade. Estado de Minas produz todos os anos 600 mil toneladas de pão de queijo. É 1/3 de toda a produção nacional, de acordo com o IBGE. Pão de queijo, patrimônio cultural e imaterial do Estado. E uma delícia, né? Minas adotou o 17 de agosto porque foi nessa data, há 15 anos, que o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, realizou a final de um concurso para escolher o melhor pão de queijo do país. O título ficou, claro, com uma cozinheira de Minas Gerais. E olha que iniciativa bacana lá de Pernambuco. Pessoas com mais de 60 anos participam de um curso sobre educação, saúde, cidadania e mercado de trabalho nessa faixa etária. A ideia é oferecer capacitação e tratar de temas relacionados ao envelhecimento saudável. Ainda é cedo, mas Luzinete não tem tempo a perder. Depois do café, arruma a pasta rapidinho. O destino é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Recife. Ter a chance de aprender mais e de graça era tudo o que ela queria. O meu sonho, que eu pensava muito de entrar numa faculdade, hoje eu estou realizada por essa oportunidade que eu recebi de estar aqui, principalmente com uma turma, né, de 60 colegas, de amigas e amigos. O que eu pretendo é me preparar para o comércio, para o mercado, que eu, se tiver oportunidade, eu quero estar no mercado, trabalhando, mostrando para muitos idosos da minha idade que a chance, a oportunidade, que a gente tem que levantar a cabeça e saber que nós temos valor e nós ainda podemos fazer muita coisa. 2 vezes por semana, a Luzinete se encontra com mais gente cheia de disposição feito ela. Todo mundo aqui passou dos 60 anos de idade e é hora de continuar aprendendo. Esses novos alunos, eles vieram pela necessidade de conviver. Muitos deles nunca tiveram acesso à universidade. Então, a universidade era uma coisa assim, era um sonho que não conseguiram realizar. E é muito legal a universidade se abrir, porque essa é uma demanda social. A gente vê que o envelhecimento, a população está passando de uma faixa etária para outra. As pesquisas já diziam isso em 93. Então, essas pessoas estão aqui agora, estão chegando. O curso de Educação, Promoção da Saúde e Cidadania na Velhice não é um curso superior, mas uma preparação para esta fase da vida. Estar em sala de aula de novo tem um significado grande, sabe? De capacidade, de construção de mais projetos, de estar em contato com as pessoas e com o mundo. O curso está só começando. Esta é a primeira turma. São 60 alunos pela manhã e mais 60 à tarde. O curso dura 1 ano e meio, preparando para o mercado de trabalho e para a vida. É um curso que eles vão aprender sobre o processo de envelhecimento, sobre a velhice, sobre o que é ser idoso na sociedade atual, perpassando por as questões de entendimento de políticas públicas, políticas para as pessoas idosas, e ao mesmo tempo eles têm o acesso a conhecimentos diversos que vão prepará-los para o mercado de trabalho, como por exemplo, acesso a disciplinas de consumo e meio ambiente, agroecologia, a própria informática, agronomia, agroecologia, gastronomia. Então, essas são oficinas e conteúdos também teóricos que eles vão ter acesso durante os 18 meses de curso. As turmas têm alunos com diferentes graus de escolaridade, pessoas com desejo de permanecerem ativas. A minha esperança é essa, aqui ver, me colocar até novamente no mercado de trabalho, fazer um currículo, né, aperfeiçoar meu currículo mais ainda. Para participar, é preciso ser morador do Recife. O curso é custeado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Investimento de R$ 560 mil, em parceria com a UFRPE e a Prefeitura do Recife. Quando a pessoa entra em alguma atividade de educação, de aprendizado, ela aumenta o desejo de continuar aprendendo. E a gente também tem que pensar numa questão muito
muito importante para a pessoa idosa, que é a convivência. Então, a partir do momento em que ela está com seus pares, ela está se empoderando de tudo isso que a gente está falando, ela vai ser uma pessoa que vai se sentir contribuindo para a sociedade. De acordo com o IBGE, Pernambuco tem 1.428.000 pessoas com mais de 60 anos, 15% da população do estado, 249 mil trabalhando e 11 mil estão procurando emprego. O futuro por aqui é cheio de expectativas. Aprender mais, desenvolver a mente. O que a senhora espera da sua velhice, dona Givanelli? Coisas boas daqui para frente. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.